dia, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos mais uma manhã juntos, mais um despertar da fé. Como é bom estarmos juntinhos nessa horinha da manhã para alimentarmos o nosso espírito nesse horário matinal. Vamos ouvir a palavra de Deus para o nosso coração, vamos refletir, vamos meditar nessa palavra poderosa. E o tema do despertar da fé hoje é: os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Nós vamos refletir na palavra do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9. Palavra poderosa para nós. Compartilhe esse vídeo, vai compartilhando nas suas redes sociais para que pessoas possam receber essa devocional já a essa horinha da manhã. Amém? É muito bom estarmos aqui, é muito bom alimentarmos o nosso espírito. Em muitos momentos da nossa vida, nós tentamos entender o porquê das coisas, por que as coisas acontecem muitas vezes da forma que nós não queremos ou não esperamos, porque as portas se fecham, porque os planos não dão certo, porque os projetos falham. São tantos porquês que nós começamos a indagar o porquê. A palavra de Deus nos lembra que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. A palavra poderosa de Deus para o nosso coração diz assim, versículo 8 e 9 de Isaías capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A palavra de Deus em Isaías nos mostra que Deus está num patamar, num nível que não é o mesmo que nós estamos. É muito bom a gente entender isso, porque nós temos a necessidade de nos agarrarmos em Deus, confiarmos em Deus. Quando a gente olha para esse texto aqui, Deus falando que Ele está num lugar diferente do nosso, o que Ele pensa não é o nosso pensamento, é completamente diferente. O plano dele não é o nosso plano, é completamente diferente. Imagina uma criança, ela sempre saía com seu pai no carro, seu pai dirigindo, e eles trilhavam um caminho, e em determinado momento, nesse caminho, o pai decidiu não ir por ali, e ele pegou outra faixa, e o menino ficou perguntando: pai, por que o senhor está indo por aqui? A gente sempre seguia esse caminho, e o pai não respondeu tudo para aquele garoto, mas o pai sabia que lá na frente tinha tido um acidente, sabia que estava um engarrafamento muito grande, sabia que tinha perigo. E ele pegou o outro caminho. O menino não entendeu muito, mas o menino confiava naquele que estava dirigindo, que era o seu pai. E assim também é Deus conosco. Muitas vezes nós não vamos entender Deus nos tirando de algumas rotas, mas a gente precisa só confiar nele, porque ele é o nosso pai. Ele está cuidando de nós. Ele deve estar no controle. Ele deve estar guiando. E é assim que essa palavra poderosa, ela bata dentro do nosso coração e ela começa a trazer para nós um sentimento de dependência, que nós precisamos depender de Deus, confiar em Deus. Nós precisamos entender que Deus está num patamar muito mais, no nível além desse nível que nós estamos vivendo aqui. Nem tudo que acontece faz sentido, queridos. Nem tudo que acontece é lógico. Não, nem tudo não vai fazer sentido muitas vezes naquele momento, mas depois nós começamos a entender o porquê das coisas. Há momentos em que Deus permite situações dolorosas que nós não compreendemos, portas se fecham, respostas que não vêm, respostas que demoradas, mudanças inesperadas. Mas isso não significa de forma alguma que Deus perdeu o controle. Isso não significa que Deus não esteja trabalhando, agindo em prol da nossa felicidade, da nossa paz. O que não faz sentido hoje pode fazer todo o sentido amanhã. E nós precisamos ficar atentos a isso. Confiar em Deus é descansar em sua sabedoria. É descansar. Confiar em Deus é descansar, sabendo que Deus está num nível muito maior do que o nosso. Ele está acima de todas as coisas. Se os caminhos de Deus são mais altos, então Ele enxerga o que nós não estamos vendo. Escute isso. Se o caminho de Deus é mais alto, se os pensamentos de Deus é mais alto, então Deus está vendo aquilo que nós não conseguimos ver. Deus está enxergando aquilo que nós não conseguimos enxergar. Confiar em Deus não é entender tudo,
Claro que não. Mas é descansar sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Descansar, tendo convicção de fé que Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. A fé nos faz caminhar mesmo sem entender, sem compreender, porque sabemos que quem está no controle é Deus. E isso faz toda a diferença. Deus está no controle, faz toda a diferença. Porque Deus está num nível superior ao nosso. Ele está vendo, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Confia em Deus. Não podemos estar olhando para as coisas que estão acontecendo nesse nível que nós estamos, mas precisamos estar olhando para Deus que está num nível elevado, que tem poder para fazer qualquer coisa por mim e por você. Precisamos depender dele e confiar. Deus, Ele é soberano. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós precisamos nos agarrar nessa palavra. Deus está além do que nós estamos vendo aqui. Hoje entregue a Deus aquilo que você não está entendendo. Entregue a Deus. Eu não estou entendendo nada dessa situação que está acontecendo. Entrega hoje a Deus. Pode ser uma situação, uma decisão, pode ser uma espera. Ei, entrega a Deus. Coloca nas mãos de Deus. Decida confiar em Deus, mesmo sem entender. Confia em Deus. Entrega nas mãos de Deus e confia nele. E deixa Ele fazer. Porque Deus vai fazer aquilo que há de melhor para mim e para ti. Porque os seus caminhos estão acima. Porque os seus pensamentos estão acima. Em nome de Jesus. Que isso possa fazer sentido para você hoje. Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Um dia abençoado. Fica com Deus.